Então você trabalha sem parar por 50 anos. E durante esse longo período, vê no seu contra-cheque um desconto mensal do INSS, para no final receber uma aposentadoria do governo. Durante esse mesmo tempo, você escuta falar de vários esquemas de pirâmide, como a Telex Free, Fazendas Reunidas Boi Gordo, o faraó dos bitcoins, onde várias pessoas perderam toda a sua grana acreditando estar fazendo um investimento seguro. Só que esses golpistas não passam de amadores perto do maior estelionatário da história do Brasil, a Previdência Social. Ao contrário da propaganda, ela não tem o propósito de te dar uma vida tranquila quando a velhice chegar, mas sim de te dar o maior golpe financeiro da história do país. E o pior é que eu descobri que talvez você seja aquela pessoa que está entrando no esquema quando a pirâmide está prestes a cair. Só que os políticos não são idiotas. Eles não criariam um sistema que pode quebrar a qualquer momento. Então, qual é a origem desse sistema e por que deu tão errado no Brasil? A Previdência Social teve sua origem inspirada nas companhias de seguro privadas que foram criadas ao longo do século XVIII. E aqui está como funciona um seguro. Basicamente, se eu te vender um seguro, você me paga um certo valor para que eu te dê cobertura caso alguma coisa ruim aconteça com você. O objetivo das primeiras seguradoras europeias era recolher dinheiro de bastante gente e investir esse dinheiro de forma que ele pudesse crescer. E, se possível, pagar o valor das apólices utilizando só o valor dos rendimentos, ou apenas uma pequena parte do principal. O Warren Buffett, por exemplo, para conseguir ter os bilhões que ele tem hoje, utilizou muito a sua seguradora. Geralmente, uma seguradora vende os prêmios, pega esse dinheiro e investe de maneira conservadora. O Warren Buffett pega o dinheiro que a seguradora dele consegue vendendo os seguros e investe para comprar empresas que cresçam ao longo do tempo, de maneira que quando o pessoal que está segurado pela Geico tem um problema, ele pega os rendimentos das empresas para pagar o valor das apólices. Só que no século XIX, você tinha muita gente sem condição nenhuma de poder fazer algum tipo de seguro. Os socialistas da época diziam: temos que criar um produto para todos, de maneira que quem tem mais, pague mais, de maneira obrigatória, e quem tem menos, não precise pagar, mas possa usufruir dos benefícios. Quando Otto von Bismarck, o primeiro chanceler alemão, criou a primeira previdência social da história, a expectativa de vida do alemão girava em torno de 40 anos, sendo que para se aposentar, você tinha que ter 70 anos e um tempo mínimo de trabalho dentro da parte de indústria, comércio ou serviços. Isso quer dizer que ninguém se aposentava? Não, quer dizer que pouquíssimas pessoas se aposentavam, porque quem puxava a expectativa de vida para baixo era a alta mortalidade infantil. A ideia de Bismarck na época era usar esse seguro social do país como se fosse um seguro privado. Então, o objetivo seria o mesmo: pegar esse dinheiro, investir esse dinheiro e fazer com que ele crescesse ao longo do tempo para que o governo pudesse pagar os benefícios para outras pessoas somente com a parte da rentabilidade e sem ter que usar o principal. Nos Estados Unidos, quando a Previdência Social foi criada em 1935, a expectativa de vida era de 60 anos. Mas só se podia receber o primeiro cheque quando se chegava aos 65. Em outras palavras, a maioria dos americanos não vivia o suficiente para receber a segurança social, assim como os alemães no final do século XIX. E mesmo aqueles que viveram para receber a aposentadoria não a receberam por muito tempo. Hoje, a expectativa de vida nos Estados Unidos é de 79 anos. Portanto, agora, a maioria das pessoas vive o suficiente para receber a aposentadoria durante 10, 20 ou até mesmo 30 anos. Mas esse não é todo o problema. Aqui está outra informação importante. Quando o programa começou nos Estados Unidos, existiam 159 trabalhadores para cada aposentado. 100 anos depois, os americanos passaram de 159 trabalhadores por aposentado para menos de 3 trabalhadores que apoiam cada aposentado no sistema de previdência social. E para variar, a tendência é piorar cada vez mais. Quando o INSS foi criado em 1990, essa era a pirâmide etária do Brasil. Nesse mesmo ano, a expectativa de vida do brasileiro era de 68,4 anos. O foco inicial do INSS era a aposentadoria por tempo de contribuição, que era de 35 anos no caso de homens e 30 anos no caso de mulheres. Ou seja,
Se começasse a trabalhar e contribuir para a Previdência aos 18 anos, um homem poderia se aposentar aos 53 anos e uma mulher aos 48 anos. Como a expectativa de vida era de 68 anos, um homem poderia tranquilamente esperar receber a aposentadoria por 15 anos, enquanto uma mulher poderia receber sua aposentadoria, em média, por 20 anos. Mas isso foi claramente um erro. O erro foi tão óbvio que a primeira reforma da Previdência pela qual o Brasil passou aconteceu 3 anos depois, em 1993. Depois da primeira, ainda tivemos outras 6 reformas da Previdência, em que a última finalmente impôs uma idade mínima de aposentadoria. Essas reformas da Previdência acontecem principalmente por conta da tendência no fator mais fundamental do esquema previdenciário, a inversão da pirâmide etária. A Previdência Social é literalmente um esquema de pirâmide. Ela só funciona se tiverem mais jovens trabalhando do que idosos se aposentando. Só que o grande problema do século XXI é que, diferentemente dos séculos anteriores, hoje em dia os casais praticamente não têm filhos. E os avanços na área de saúde fazem com que todo mundo possa viver uma vida mais longa. Ou seja, tem cada vez menos gente nascendo e, ao mesmo tempo, mais pessoas vivendo por mais tempo. Isso fez com que a pirâmide etária tomasse uma forma de arbusto no ano de 2013 e daqui a pouco tempo seja literalmente uma pirâmide invertida. Ok, mas prevendo a inversão da pirâmide etária, por que o Brasil não fez o mesmo que o Bismarck no século XIX? A infeliz resposta é que boa parte dos recursos que eram pagos para a Previdência foram sendo gastos ao longo do tempo. Aqui no Brasil, nós temos um instrumento que permitia que esse tipo de coisa acontecesse, que é a DRU, Desvinculação das Receitas da União, permitindo que o governo pegasse o valor de contribuições que eram pagas especificamente para a Previdência e gastasse em outras áreas. Então, esse capital não foi investido, nós não tivemos nenhuma rentabilidade com ele e hoje os aposentados dependem cada vez mais de quem é jovem e paga o INSS. Só que com a inversão da pirâmide etária, hoje temos menos de 5 pessoas contribuindo para custear as aposentadorias da Previdência Social, o que é metade das 9 pessoas que contribuíam para esse sistema quando o INSS foi criado. Assim, você não precisa ser um gênio para entender que a Previdência gasta cada vez mais do que arrecada. É bem provável que o sistema entre em colapso nos próximos 20 anos, mas isso não significa que ele não vai existir. Isso só quer dizer que ou o governo vai pagar menos do que prometeu, ou ele vai ter que aumentar impostos para compensar a menor arrecadação. O mais provável é que as duas coisas aconteçam. É por isso que você pode esperar várias outras reformas da Previdência ao longo das próximas 2 décadas. A Previdência já é o maior gasto dentro das despesas pagas pelo governo federal. Esse gasto acabou desacelerando porque em 2019 fizemos uma reforma da Previdência. A expectativa era de uma economia de R$1 trilhão ao longo dos 10 anos posteriores, mas a pandemia forçou o governo a gastar mais de 800 bilhões de reais. Ou seja, muito do que a gente iria economizar já foi gasto. É por isso que uma nova reforma da Previdência provavelmente não vai demorar muito para acontecer. Essas reformas acontecem para diminuir o que se chama de déficit da Previdência. Como tem cada vez menos pessoas na ativa, o valor que elas contribuem para a aposentadoria é insuficiente para bancar o grande número de aposentados. Aí o dinheiro para arcar com os pagamentos da Previdência tem que sair de algum lugar. E de onde mais eles poderiam sair? Eles saem do dinheiro público, é claro. A cada ano, uma parcela crescente de toda a renda do país é destinada ao sistema previdenciário. As contribuições específicas para o regime não acompanham esse ritmo, o que impulsiona o déficit da Previdência. Considerando apenas as aposentadorias do setor privado, em 1997, o governo brasileiro precisava ajudar com 2,8 milhões de reais dos cofres públicos para bancar a Previdência. Em 2017, esse valor já era 182,4 bilhões de reais. Quando incluímos nesses cálculos aposentadorias do setor público, tudo fica ainda pior. O esforço da sociedade para pagar um funcionário público federal aposentado é mais de 10 vezes o esforço feito para honrar a aposentadoria de um trabalhador do setor privado. Ou seja, se para pagar um aposentado do setor privado são necessários 5 trabalhadores, para pagar um funcionário público federal aposentado é preciso mais de 50 pessoas na ativa. O problema fica ainda mais sombrio quando falamos dos valores da aposentadoria de cada setor. Enquanto no setor privado o valor médio da aposentadoria é de um salário mínimo, no setor público o valor médio é de R$
R$ 179. E como a Previdência não se sustenta sozinha pela sua própria arrecadação, o dinheiro dos nossos impostos tem que ser usado para cobrir esse rombo. Como o dinheiro dos nossos impostos é limitado, o governo destina cada vez menos para saúde e educação, para poder pagar a aposentadoria de quem recebe o benefício.